Então, oficialmente, uma boa noite. Vamos dar início à nossa próxima aula, né? É a sexta aula agora. Vou confirmar aqui se é a sexta. Sexta aula com o tema estimativa do custo de dívida. Aí também a relação da dívida e custo do capital. Aula passada nós falamos do beta. As aulas, como vocês sabem, estão disponíveis na plataforma do curso, né? Drive, e também a gravação de aula no YouTube. Vamos começar aqui a apresentação, né? Bom, então essa é a sexta aula, eu acabei de mencionar, que trata do custo, o custo de dívida e de capital. Então, e ela faz parte do capítulo 8 do livro da Modara. Nós temos como referência. Vou baixar ele aqui. Gosto de ter ele de lado, qualquer coisa eu puxo, né? Na sequência, então, a estimativa do custo de dívida, a relação da dívida com o custo de capital. O que é dívida? Para quem tem um item, para que um item seja classificado como dívida, de acordo com o da Modara, deve ter ou apresentar três critérios, né? Primeiro, tem de dar origem a um compromisso contratual. Então, tem um contrato assinado, né? Que tem de ser cumprido nos bons ou os maus momentos, independentemente da condição empresarial, da condição econômica, a gente tem que cumprir. Outra característica de uma dívida é que esse compromisso, ele normalmente é dedutível dos impostos, né, principalmente aqui no Brasil, o imposto de renda, né, que a gente chama de imposto de renda. E outra característica que a falha em assumir esse compromisso pode custar até mesmo, né, o controle sobre o negócio, dependendo do tamanho da dívida, né? Como você tem um contrato assinado, e, em última instância, a própria empresa que entra como garantia e como cobertura do valor devido. Usando esses critérios, então, todos os compromissos conjuntos, tanto de curto quanto de longo prazo, são claramente dívida. Assim são todos os compromissos de locação também. Então, se eu tenho aluguéis, né, arrendamento, é um compromisso de dívida também. Então, a gente pode tratar como dívida também se atenderem a outras condições, como contas a pagar, créditos de fornecedores, mas apenas se a gente estiver disposto a tornar explícita as despesas de juros implícitos, tal como os descontos perdidos pelo uso do crédito. Tá? Então, se o fornecedor ele fornece desconto, ou mesmo eu exercer um desconto bancário de títulos, eu posso considerar esse desconto como um juro implícito daquela despesa, né, de optar por fazer o uso do crédito e não do desconto. Ao abrigo de obrigações de pensão também e cuidados de saúde, mas apenas se houver uma exigência legal
de que cobre o subfinanciamento, né, com pagamentos fixos em anos futuros. Também eu posso considerar como sendo uma dívida onerosa, tá? Ou seja, todas aquelas que envolvem o custo do dinheiro, eu tenho condições de tratar como dívida. Então, como é que eu faço a estimativa do custo de dívida da empresa? Na aula passada a gente falou do beta. O beta está relacionado com o custo do capital próprio da empresa, que era o CAI. Então, como é que a gente estima o custo? Que chama de KD. Eu acabei de mencionar KE, né? KE é o custo do patrimônio líquido. Então, se eu pegar as obrigações de uma empresa, ela é dividida em duas partes. Só o lado das obrigações. O lado esquerdo teria ainda os ativos, né? Que é o meu passivo exigível e o não exigível, que seria o meu patrimônio líquido. Você já conhece. Então, para mim estimar esse custo de dívida, ele tem várias alternativas ou saídas. Bom, o custo de dívida nada mais é do que a taxa a qual a gente pode tomar emprestado atualmente, o que reflete não apenas o risco de inadimplência, mas também o nível de taxa de juros do mercado, falando do valor atual, ao valor histórico. Né? Duas abordagens mais utilizadas para estimar o custo de dívida é a história dos empréstimos recentes e olhando para cima o rendimento até o vencimento em um título direto em circulação da empresa. Tá? Então, valor presente da minha série histórica. Não é o valor histórico em si, tá? Mas o quanto ele representa no presente. E a mesma coisa eu olhando o futuro, quanto ele representa no presente. A limitação dessa abordagem é que muito poucas empresas possuem títulos diretos de longo prazo, que são líquidos e amplamente negociados. Então, isso se limita a empresas, né, de grande porte, empresas de capital aberto, que emitem debêntures, tá? Ou mesmo de capital fechado, né, que emitam notas promissórias. A gente consegue estimar o custo da dívida com base na obrigação, né, de cobertura do título em circulação. Uma segunda forma de eu estimar o custo da dívida para uma empresa é usando a classificação de risco da empresa, a partir da estimativa de um spread padrão com base em uma classificação. Tá? Essa abordagem é mais robusta, tá? E os títulos diferentes da empresa podem ter classificações diferentes, né? E a gente tem de usar uma classificação daí mediana, caso a empresa tenha títulos com classificação diferente. Quando estiver com problemas para fazer esse levantamento, seja porque a gente não tem classificação ou várias classificações para uma mesma empresa, a gente pode estimar o custo da dívida pelo que a gente chama de classificação sintética, tá? E o custo da dívida, daí, então, com base nesta classificação sintética, é o que a gente vai ser apresentado logo em seguida. Então, a estimativa de rating sintético, tá? Falando em inglês, e aí em português.
Essa estimativa de classificação sintética, ela é estimada com base nas características financeiras da empresa. Então, eu vou olhar os números dela, né, e calcular um índice, que é chamado índice de cobertura de juros, ou relação de cobertura de juros, entre o LAGI, que é o nosso lucro antes dos juros e impostos, né, dividido pelas minhas despesas de juros. Tá? Então, de onde é que eu vou achar essas informações? Ambas no DRE, né? Demonstrativo de resultado do exercício. Eu vou fazer uma razão entre o que eu tenho despesas financeiras, né, despesas de juros, o meu lucro antes dos juros e impostos. Tá? Normalmente se utiliza um valor médio. E é um exemplo da Embraer, utilizada da Modaro, lá de 2001 e de 2003. É feito, então, uma média do LAGI e das despesas de juros. Então, a média, 462 milhões, e ela tem de despesa, um número relativamente alto, 129 milhões em despesa, o que dá uma cobertura dos juros, né? Ou melhor, do LAGI em relação aos juros, de quase 4 vezes. Essa é a cobertura. Então, quanto maior for a cobertura ou o LAGI em relação às despesas, maior é a saúde financeira da empresa. Né? E aí melhor vai ser a classificação dela sintética. Tá? Se esse número for mais baixo, menor do que 1, então significa que ela está gerando um lucro menor do que a despesa de juros. Né? E aí a classificação dela vai ser bem ruim. Tá? E dessa forma a gente chega a um custo do dinheiro, é o KD. Tem muita empresa que opera com muito ativo de terceiro, locado, com aluguéis operacionais, né? E isso, às vezes, é expressivo. Pegar grandes redes de varejo, uma Magazine Luiza, ou mesmo de capital fechado, alguns exemplos, Lojas Colombo, Quero Quero, setor farmacêutico, a São João, né? Você vai ver que 1.000 lojas que eles têm, 50 são próprias. Mas daí tem 950 empresas gerando aluguéis. Aí você olha, e se fosse considerar só juros, os juros seria, as despesas de juros seriam uma dívida bem baixinha, né? Mas tem 900 lojas, 950, gerando despesas de aluguel. Tá? E eu preciso, então, corrigir a minha relação de cobertura de juros, considerando a despesa de aluguel como se fosse também um custo do capital, né? Assim como se fosse o dinheiro dos juros. Tá? E bancos, da mesma forma. Eu olhar a maioria dos bancos, hoje não tem nenhuma, ou uma agência, poucas agências próprias. A maioria tudo alugado. Então, elas trabalham de uma forma bastante alavancada. E aí eu preciso considerar no cálculo de cobertura também a despesa de aluguel. Tá? Por exemplo, aqui, grandes empresas de varejo e banco. Além do índice de cobertura que eu acabei de mencionar, também é muito utilizado no mercado e também na academia, índices de insolvência. Eu trago aqui o exemplo só um índice de insolvência. Lá na minha aula de análise fundamentalista,
Dei aula, está gravada no Drive. Foi apresentado quase 10 índices de insolvência, né? Tá? Índice de Kantz, Elizabeth, e aqui eu estou apresentando também um bastante conhecido, o Z-Score, tem o score, né? Esse aqui é o Z-Score de Altman, que tem essa relação, é uma relação matemática, é uma regressão, né? Uma regressão múltipla, e tem os parâmetros aqui sendo considerados. Eu posso chamar de betas, um beta, relacionando o meu ativo circulante operacional com o meu ativo total. Então, mede a operação da empresa, né? A atividade operacional da empresa. Outro que relaciona as reservas de lucro com o meu ativo total, então a mensuração de resultado da empresa, né? De rentabilidade. Então, tem um parâmetro beta de 1,4. O EBITDA sobre o ativo total, né? Que é um parâmetro aqui também de rentabilidade, né? De 3,3. Eu tenho de market value em relação aos meus investimentos líquidos, descontado, né, do PL, então, considerando somente investimentos estrangeiros, ou de fora estrangeiro, não, mas de terceiros, tá? Ponderado por 0,6, ou um beta de 0,6, e um para venda sobre o ativo total. E é trazida essa tabela, tá? De rating de acordo com o Z-Score. Então, é classificado, aqui eu acabei de falar em classificações sintéticas, um rating AAA significa que ela tem, então, um Z-Score de 8,15 para mais, né? Tá? Então, quanto mais baixo for o Z-Score, pior é a situação da empresa, o rating, né? Podendo chegar ao D, quando é zero, esse Z-Score. Então, isso é o que a gente chama de classificação sintética, para mim achar o custo do dinheiro. Bom, mas eu tenho um rating. O rating é uma letra. Quanto isso representa monetariamente, né, em termos percentuais? Tá? A gente vai encontrar muitas instituições fazendo classificações sintéticas. As três mais maiores e mais antigas ali, ó, a gente tem de 1909 a Moody's, Nova York, todas as três maiores aqui em Nova York, é onde está o centro financeiro do mundo, né? A Fitch Ratings, também fundada 4 anos depois, 1913, e a Standard Poor's, fundada ainda mais antiga, né? Em 1860. Tá? É o famoso SP, né? Tem vários índices, como é o caso do Standard Poor's 500, as 500 maiores empresas. Então, ambas passaram a ser reconhecidas em 1975 pela Securities Exchange Commission americana como uma organização de rating estatístico, né, oficial. Então, as três são oficiais. Se a gente acessar o site das três instituições, a gente vai achar rating de tudo que é empresa e de países também, né? Um exemplo de mensuração do custo do dinheiro com base no rating, tá? E com base também na cobertura de juros, que a gente acabou de mencionar antes de eu falar do Z-Score de Altman. Então, se eu olhar aqui essa tabela, ela tem o rating, tá? E tem o valor
da cobertura de juros, que a gente calcula como LAGI sobre as despesas de juros. Percebam que tem duas colunas, tá? Duas colunas. Por quê? Porque é segmentado as empresas com market value maior do que 2 bilhões e empresas com market value menor do que 2 bilhões. Tá? Há uma tendência das empresas de menor valor de mercado terem uma taxa de cobertura maior do que as empresas grandes, né? Empresas grandes, com mais de 2 bilhões de valores de valor de mercado, elas tendem a ser mais endividadas, né? Então fazem mais uso de capital de terceiros e acabam então tendo um índice de cobertura menor e ainda assim tem o mesmo rating. Ah, qual a diferença? Elas são grandes, e aí, por serem muito grandes, são difíceis de quebrar. Né? Pode acontecer fusões, incorporações, mas você não perde o dinheiro. Enquanto que empresas menores já têm mais dificuldade de acesso a fonte de recursos de terceiros. Né? E, com base nisso, então, é apresentado o spread padrão, que a gente vai considerar como sendo parte do nosso custo de dívida. Tá? Aqui tem os valores da tabela de 2003 e de 2004, que são os valores do livro da Mondragon e da própria lâmina que ele apresenta. Né? Mas se você, depois eu vou mostrar o link, acessarem as planilhas do próprio Damodaran, ele já traz essas planilhas com os spreads atualizados. Né? Ou a gente pode também acessar diretamente as instituições de classificação de rating, como essas três que eu acabei de mencionar. Então, o cômputo do custo da dívida, como é que a gente faz a partir dessa classificação sintética, né? Então, o custo da dívida da empresa é a soma, não é somente o spread, esse spread de inadimplência, né? É o spread da tabela, que eu acabei de mencionar, mas eu vou somar, que tem um E, né? Também a taxa livre de risco. Né? Então, meu custo, pela primeira forma, a dívida é a minha taxa livre de risco, mais o spread de inadimplência trazido pelo meu rating de classificação sintética. Tá? Outra forma de eu analisar é o spread padrão, estimando ele a partir então do rating ou através de um título negociado emitido pela empresa, que eu já havia mencionado lá atrás, né? É uma forma alternativa da gente fazer, mas não são todas as empresas que têm títulos negociados, né? Daí tem que saber o custo do título, e se ela tem mais de um, o custo mediano, tá? Não é média, mediano, e ou mesmo os CDS, né? Os swaps de troca, Credit Default Swap, né? De inadimplência da empresa. Seria ainda uma terceira forma de eu mensurar esse spread para ser somado à taxa de risco. Tá? Outra situação que eu tenho que considerar, além da taxa de risco, é se a empresa opera em países com baixa classificação dos títulos, tá? E, portanto, alto risco de inadimplência. Né? Eu investi numa Venezuela, investi em Cuba, né, ou na Argentina, até mesmo o Brasil não tem uma grande classificação de rating, aí aumenta essa exposição ao risco, além da taxa livre de risco. Tá? E empresas maiores, ó, que obtêm uma parcela significativa de receita em mercados globais, aí a gente pode, então, considerar elas menos expostas ao risco de inadimplência do país. Tá? Então, depende muito da proporção de faturamento que ela tem fora do mercado
para que eu pondere, né, de acordo com o Lambda que a gente tinha aprendido na última aula, de exposição ao risco país. Tá? Então, a classificação sintética, aqui um exemplo, ó, da Embraer, é A2-. Usando o spread de inadimplência de 2004, na tabela da Embraer, é 1%. Foi estimado um custo de dívida daí, total de 9,25, usando uma taxa livre de risco de 4,29, então aqui ó, é a taxa livre de risco, mais 2/3 por extenso, na equação, do spread default no Brasil, isso aqui nada mais é do que o meu Lambda, né? Mais o spread default da empresa sintético, da tabela, esse 1%, de acordo com as agências de classificação de risco. Então, tenho três grandezas aqui, né, sendo somado: taxa livre de risco, a exposição de risco do país e mais a exposição de risco, né, da própria empresa. E aí eu chego ao custo da dívida. É uma das formas de se estimar o custo da dívida de qualquer empresa. Bom, aí para mim computar o peso, né, o cômputo do peso do custo do capital. O que é esse peso? Tá? Eu tenho que calcular o VAC, aqui meu balanço patrimonial, e eu tenho uma proporção de débito e equity. E o débito ao custo KD e o equity ao custo KE. E aí eu vou fazer um cálculo ponderado, né, chamado de WACC, né, Average Cost Capital, famoso VAC, né? E é uma média ponderada. Então, é uma proporção. Eu tenho que saber a proporção de dívida, a proporção de equity, para calcular meu VAC, né? Em relação Bom, mas e qual é essa proporção? Tá? A gente enxerga muita gente fazendo valuation, pegando valores contábeis no balanço patrimonial. Está errado. Tá? O correto é a gente usar valores de mercado. Qual é o peso a valores de mercado? Então, tem que estimar a dívida mercado e o equity mercado. O equity é fácil a gente imaginar como é que é feito o cálculo, né? Valor de mercado é pegar o valor da ação e multiplicar pelo preço. No mercado, eu tenho o valor do equity de mercado, que vai ser diferente, né? Do valor contábil, escriturário. E a dívida? Como é que eu acho o valor de mercado? Que a gente vai ver agora. Tá? Então, do exemplo da Embraer, que juntando tudo, ó, eu tenho a parcela que é patrimônio, que é KE, e eu tenho a parcela que é dívida, o KD. O KE da Embraer é o cálculo que a gente aprendeu na aula passada, não, foi passada, né? Retrasada. Eu tenho a taxa livre de risco do mercado maduro, o beta, mais o risk premium do mercado maduro, mais um lambda aqui, que é a minha exposição ao mercado emergente, no caso da Embraer, né? Então, ela tem uma exposição menor, porque ela opera globalmente. Então, esse aqui é o custo de capital. E aí é calculado o valor de mercado do patrimônio, que é a lâmina anterior, em 11 milhões
ou 3,7 milhões de dólares, o patrimônio líquido da Embraer em 2004. E a dívida, né, utilizando essa metodologia sintética que sempre foi apresentada, é meu RF, mais o default de inadimplência do mercado brasileiro, considerando aqui o risco de default de 4%, e a gente também vai encontrar esse risco de default tabelado pelas agências, as mesmas agências que foram mencionadas para as empresas, né? A Standard & Poor's, a Moody's, a Fitch, mais o default de spread da própria empresa pela classificação sintética. E eu preciso estimar o valor de mercado da dívida. Tá? Bom, aí essa informação ela não é tão simples. A gente não vai achar ela escancarado para nós, né? Que nem é num demonstrativo financeiro. Eu vou ter que ir a fundo na empresa, precisar pegar os relatórios dela, né? E conhecer as dívidas, e conhecer a duração das dívidas, qual é o duration da dívida e o custo da dívida. Então, nesse valor aqui, de exemplo da Embraer, o valor contábil era 1,9, o custo dela, tá? Eu pulei o custo VAC aqui, ó. Vou explicar o VAC antes. O VAC, que é a média ponderada, ó, que eu acabei de mencionar. Ponderada por quem, né? Pela proporção que eu tenho de débito com o equity. Esse montante aqui, o equity, e esse montante aqui é o meu débito. Mas como é que eu chego a esse valor de débito? É a explicação que está aqui embaixo. Para fazer o cálculo do valor de mercado da dívida, eu vou ter que achar o valor contábil da dívida da Embraer, que é 1,95, e saber as despesas de juros dela, que são 222 milhões de reais, e o prazo médio da dívida. Isso eu só vou saber conhecendo os relatórios da empresa. Qual é o prazo médio das dívidas? Ele é médio, tem que conhecer todos para achar a média. Né? Então, aqui caiu de bonitinho para nós, 4 anos. Tá? As despesas de juros, a gente consegue no DRE, né? O valor da dívida também, mas a duração eu vou ter que buscar essa informação. Com base nisso, eu consigo montar o meu fluxo de caixa da dívida. Então, eu vou olhar qual é o meu valor, né, da dívida, é 1,953, e eu tenho, né, 1, 2, 3, 4, ao longo aqui demais, né, 4 períodos de 222, tá? E ainda no último período, eu tenho ainda o meu 1.953. Eu vou montar meu fluxo de caixa e trazer para valor presente. Qual é o valor presente da minha dívida? Tá? Considerando a duração. Então, além de eu pagar as despesas, eu tenho que devolver o dinheiro. Mas quanto representa isso no presente? Se eu usar o valor total contábil, eu já estou fazendo uma incorreção, que é uma dívida que vence 4 anos. E é diferente esse valor presente. Se eu chegasse no banco, ó, eu quero liquidar hoje a dívida, muito provavelmente, como está mostrando, eu teria um abatimento. Esse seria o valor de mercado da dívida, e não o valor nominal prescrito no balanço patrimonial. Tá? E, como eu disse no início da aula, muito pouca gente faz essa correção. E aí já sai
toda a variação da empresa distorcida, né? Longe da realidade. Bom, tudo isso que eu estou falando é em dólar, tá? As tabelas de rating, spreads, tudo é calculado na moeda forte, no mercado maduro, mercado americano. Agora, se eu quiser saber o custo da dívida em reais, né, o que eu vou ter que fazer? Eu, em vez de usar a taxa livre de risco, que é a primeira abordagem, posso usar, em vez da taxa livre de risco americana, eu usar a taxa livre de risco brasileira, né, supondo aqui 12%. O cálculo da taxa livre de risco a gente aprendeu já lá na segunda aula, né, terceira aula, a fazer esse cálculo. Tem que achar os bondes do Brasil, né, e aí também a descontar o spread de default no Brasil, né, ele vai me sobrar esses 12%. E eu realizo a mesmo cálculo que a gente viu antes, né? O nível de exposição da empresa, né? A beta, que eu tenho beta, o custo do capital próprio, e eu tenho o meu lambda medindo o nível de exposição ao mercado, né? Que a gente está fazendo a conversão. E o custo de dívida, ele vai ser o meu RF mais o spread da empresa, que é o spread sintético. Essa é uma das abordagens. Outra abordagem, já que eu tenho o cálculo em dólar, eu acabei de fazer o cálculo em dólar, o que eu posso fazer? Utilizar a inflação, fazer a correção pela inflação do Brasil e dos Estados Unidos. Tá? E assim eu vou achar o meu custo de capital convertido em reais. É muito diferente. Ó. Era 9,9% em dólar, passou aqui a ser 16,4%, né, em reais. Tá? Então, é diferente. É outro erro bastante comum que a gente enxerga em valuation, pessoal, e não corrigir a moeda que está sendo calculada, porque pensa que percentual é igual, né? Tudo é igual percentual, mas uma coisa é percentual em dólar, outra eu medir a mesma grandeza em reais, né? E altera o percentual. Ah, é muito comum também a gente ter nas empresas ah, títulos híbridos, o que seria uma dívida que pode ser conversível em ação. Tá? E a gente também tem ações preferenciais, que pode ser tratada como sendo também uma dívida, porque ela normalmente paga mais, né, do que uma ação ordinária, né? E aí, então, isso é um custo, é como se fosse uma despesa de juros para a empresa, esse valor a mais. Tá? Então, se eu tenho títulos que são conversíveis, podem se tornar ações, título de dívida, eu preciso calcular ou dividir o valor da dívida conversível, quanto dela representa a própria dívida e quanto dela representa a opção de conversão. E aí eu vou tratar a opção de conversão como se fosse uma ação e a parcela da dívida como se fosse KD, tá? Para calcular o meu débito. Se eu tiver ações preferenciais, a gente pode mantê-las e tratar ela de uma forma separada em vez de dívida. Tá? É uma das abordagens. Agora, se eu tenho poucas ações preferenciais e o meu dividendo yield preferencial ele é inferior a 5% no valor de mercado da empresa em circulação, então eu posso agrupar e tratar como dívida que não vai alterar
de forma significativa meu custo de capital. Tá? Olha como é importante eu definir adequadamente a proporção de débito e equity. Então, a minha dívida, débito, e o meu equity. Se não for a valor de mercado, né, que é valor de mercado, e eu usar valor contábil, eu estou distorcendo o peso relativo de cada uma delas. E aí eu vou estar jogando mais para a direita ou mais para a esquerda, se eu usar custo contábil, né? Ou melhor, o montante da dívida contábil e o montante da dívida, o montante de capital próprio contábil. Então tem que ser sempre valor de mercado corrigido para que eu tenha as reais proporções. Tá? O custo do empréstimo, eu posso usar títulos sintéticos ou reais, né? O spread padrão, e aí eu faço esse cálculo que a gente acabou de ver. Lembrando que esse custo de empréstimo, eu tenho o benefício da dívida, que é o benefício tributário, que é a isenção, né? O desconto fiscal que eu tenho. Então, eu preciso sempre ponderar, né, descontando a minha taxa do imposto de renda. Tá? E assim eu consigo calcular. Né? O custo do capital próprio, baseado no beta, que a gente aprendeu beta ascendente, ou também chamado de beta bottom-up, lá do Ramada, de 1969, né? O pessoal dá muita, assim, marketing, publicidade para o trabalho do Sharp Link, né? Com o beta, né? Mas, na verdade, o valuation todo ele é feito em cima do trabalho do Ramada, pouco falado, lá de 1969, que é esse bottom-up. Os pesos devem ser pesos de valor de mercado, como eu acabei de mencionar. E assim a gente tem essa tabela, ou essa lâmina, de forma sintética, né? Um resumão, como é que a gente calcula o custo da dívida. Tá? Então, com base em dados tabelados, a gente vai pegar o custo da dívida antes dos impostos, é a taxa livre de risco, mais o spread de inadimplência do país. A gente teve uma aula só falando sobre isso, né? Spread de inadimplência do país. O spread de inadimplência da empresa, e assim eu tenho o meu custo KD antes do imposto. Após o imposto, eu vou fazer a correção pelo benefício da dívida. E se eu quiser saber em moeda local, no caso aqui do Brasil, eu faço a conversão pela inflação. Né? Aí o detalhe, né? Essa inflação, eu não vou pegar, o ideal não é usar a inflação do último ano, mas fazendo a média da inflação de 10 períodos, que é o período que a gente tem adotado para a taxa livre de risco, para a questão do cálculo no beta, né? Então, eu tenho a mesma comprimento de série de referência, não um valor presente apenas. Tá? E mais, o cálculo com base em dados da empresa, então, para mim achar o valor da dívida a valor de mercado, eu vou pegar os juros da dívida, eu preciso saber o duration, a duração das dívidas, a minha duração média, que é esse desenho, né? Eu preciso saber o valor do imposto, e aí eu aplico equação de engenharia econômica, né, ou matemática financeira, que o pessoal aprende na graduação, tá? Essa fórmula aí de série uniforme. Tá? Eu tenho aqui essa primeira parcela, uma série uniforme. Eu quero saber o valor presente de uma série uniforme e as minhas despesas. Isso aqui
é a parcela que a gente aprende no ensino médio, né? De juros compostos. Daí o custo do capital, o VAC, ele vai ser a média ponderada pelos valores de mercado. Apareceu outra expressão além do equity debit, esse viés, tá? Seria preferential stocks, né? Que é a nossa ação preferencial. Então, qual tem mais uma ponderação, a terceira ponderação com KPS, que é o meu custo da ação preferencial, né? É o pagamento a mais que a gente dá pelo, pela ação preferencial, tá? Para chegar ao meu VAC. Então, é a única diferença que tem aqui, né? Essa última parcela em relação ao que a gente está acostumado a ver, e aí aparece a ponderação PS, os três itens. No exemplo 2, considerando, eu posso pegar, em vez de fazer o cálculo médio, fazer um cálculo só, a gente pode pegar banco a banco. Como nesse exemplo, eu tenho uma empresa que tem 3 empréstimos, eu estou considerando didaticamente só os empréstimos, mas a gente já viu que pode considerar o pagamento de fornecedores, se tem a possibilidade de desconto, e também a questão de custo previdenciário, né? Se a gente considerar também o custo de atraso no pagamento. E aí o custo pode ser bastante alto, né? Então, de forma ponderada, ó, minha parcela, isso aqui tudo entre colchetes, dívida. Então, quanto eu tenho? Tenho 1.000 do banco A, tenho 2.000 do banco B, 4.500 do banco C. O meu total de origens. Tá? E eu tenho o custo de cada banco: 9,5, 8,4, 8,8. Descontado o benefício fiscal, eu vou ter o meu KD após o imposto de renda. KD após o imposto de renda, ponderado pelo montante que eu tenho de dívida. E aqui, essa última parcela é o meu equity, o custo de equity, qual a ponderação que eu tenho, né? 5, nesse exemplo, $5.000 de $12.500 é a minha proporção de capital próprio. E assim eu também consigo chegar ao meu VAC. Tá? Para encerrar a aula, o exemplo da Cirela, que eu venho apresentando, com todo o processo de cálculo apresentado. Todo o processo representado por letras, já até a F aqui. Tem a equação representada por letras, as equações que a gente aprendeu e representadas por letras. Se for querer montar uma planilha em Excel, né, então fica fácil de montar dessa forma. O link para da onde saem as tabelas para se montar o VAC, tá? São links lá da New York University, onde vocês vão obter, né? New York University, New York University, New York University. E esse outro é do BNDES, que a gente tem, né? Da API, com os valores a gente considerar, né? Qual
os valores para a Selic, poderia ter a fonte direta do Banco Central, né? Joga no Google, vai aparecer direto o valor da taxa Selic. Eu teria que conhecer os impostos da empresa, que está sendo usado uma aproximação, né? O correto é calcular a média líquida efetiva da empresa nos últimos 10 anos. Quanto ela pagou de impostos. Tá? Muita empresa tem benefício fiscal, tem isenção, tem, e aí não é o valor padrão que a gente costuma usar. Então, o que está em vermelho são dicas de correções, como a inflação ideal 10 anos, tá? O prêmio de tamanho ideal acrescentar o risco de gestão, tá? Que mais? Corrigir a valor de mercado, né? Correto é corrigir a dívida a valor de mercado. E aqui está detalhado qual é a dívida da Cirela. Tem que ir lá nos relatórios dela e descobrir. Ela tem dívida 6,4% dos financiamentos em 126% do CDI, tem 28,9% em poupança mais 2,8% de financiamento, tem outro ATR mais 5,5%, tem dívida que representa 46% das dívidas, 103% do CDI, tem outra é CDI mais 1,46%, tem outra que é pré-fixado de 7%. Então, com base nisso e nas ponderações de peso da dívida, eu vou achar esse valor. Como é que eu acho? Está exemplificado, cálculo para cada uma delas aqui do lado. Voltou aqui. Como muda o indexador, muda a forma de cálculo. Né? No caso, o CDI, normalmente, o CDI é 0,9% da Selic. Isso de valor médio. Às vezes não, às vezes é mais, às vezes é menos. Mas um valor médio, 0,9% da Selic. Então, tá corrigido por 0,9%. Para daí eu achar o meu KD. Tá? Com base nesses valores todos aqui. Chega o meu KD. As proporções de dívida e equity a nível de mercado e o meu VAR. Tá? Então, sintetizado numa lâmina, praticamente tudo que a gente viu até então, nas 6 aulas. Com o peso teórico por trás, né, dessa única lâmina. E essa era a aula de hoje. Perfeito. O referencial, para vocês irem atrás, né, caso queiram conhecer o Altman, o Assaf Neto, tem aqui também o Bloom, lá o original é 1975. E, deixa eu ver se eu coloquei todos. Eu tinha falado do Ramada, ó, então eu coloquei, está aqui o Ramada. Tá? Ramada, esse aqui, ó. Show de bola. A parte do Beta Bottom 1. Só os craques aí do referencial. Os caras com pouco peso. Então tá, professor, acho que era isso. E aí, gente? Então tá bom. Nos vemos na próxima semana, professor. Obrigado pelo tempo. Valeu. Um abraço. Valeu. Boa noite. Valeu, Alexandre. Boa noite aí, Pablo. Valeu. Valeu, Cássio. Valeu.